Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Nós vamos falar um assunto interessante aqui. Um assunto que ninguém sabe sobre ele, mas que é necessário, extremamente necessário. É um fundamento muito simples do Evangelho, mas muito difícil de ser praticado. Esse aqui não é fácil de ser praticado, não. É um mandamento, é um princípio, um fundamento de difícil prática, porque ele vai exigir de você. Ele vai exigir de você que Deus, sabe, a sua paixão por Deus vai ter que ser tão bruta que te consome para você conseguir praticar isso aqui. Senão você não vai conseguir. Então isso é um desafio para nós hoje, para todos nós. É uma prática simples, um fundamento simples, mas ele não é fácil de ser praticado e somente os apaixonados por Jesus conseguem praticar ele no nível que merece essa palavra. Porque a palavra de Deus merece a nossa atenção. A palavra de Deus merece o nosso foco, merece a nossa fé, merece a nossa entrega, merece as nossas renúncias. A palavra de Deus merece isso tudo e muito mais, porque foi a palavra cravada lá na cruz, há 2000 anos atrás, que nos salvou. A palavra teve que ser morta naquela cruz. O verbo teve que ser cravado na cruz. O verbo vivo de Deus, a palavra de Deus foi cravada na cruz. Jesus é o verbo de Deus. E há 2000 anos atrás ele foi cravado lá naquela cruz e ele pagou um alto preço, ou seja, a palavra de Deus, para nós termos acesso a ela hoje por meio da graça, ter liberdade de praticar ela e receber os benefícios dela, custou muito caro para Deus e para a própria palavra. Não foi de graça, não é barato. Então, por mais que seja simples, exige renúncia. Como nós dissemos na oração, o pastor Sérgio sempre diz uma frase que, sabe, às vezes é até difícil de ouvir ela. Ele fala sobre nós termos um sentimento de dívida com o Senhor. Se você tiver um sentimento de dívida, você sempre vai querer servir o Senhor e se entregar a Ele mais profundamente, uma dívida impagável. É como se nós devêssemos para Deus, embora Deus fez tudo gratuitamente para nós. Mas Ele usa essa frase para dar o exemplo para nós do tipo de sentimento que deve consumir nosso coração quando se trata das coisas de Deus. É você sempre buscando fazer o melhor, buscando se converter, buscando servir, buscando honrar o Senhor, buscando ser generoso, buscando perdoar, buscando amar e sempre passando por cima. A sua carne não quer, suas emoções não quer e você vai matando a sua carne, pisando nela e passando por cima e abrindo mão dos seus sentimentos, abrindo mão do que você acha certo, abrindo mão da sua vida social, abrindo mão dos seus planos e seus sonhos, sabe, para viver o que Deus tem para você. Então, é um sentimento assim, um sentimento de uma dívida impagável. Então, eu quero que você prepare seu coração para você ouvir, e não só para você praticar, mas também para você ensinar seus irmãos. Porque eu acredito que muitos dos irmãos que não estão aqui hoje, eles não estão por não saber uma palavra como essa, não saber um fundamento desse aqui. Alguns não estão. Tirando aqueles que estão viajando para outra cidade, os que estão na cidade e fizeram qualquer outro compromisso que não fosse a ceia do Senhor, tiveram algo por mais importante. Desde que eu me converti, amados, a nossa prática é o seguinte, a minha esposa sabe disso porque Deus me deu ela logo no início da minha conversão. Eu tinha aí 1 mês de crente quando Deus me deu um presente desse, que é a minha esposa, essa joia preciosa. E o que acontece? Ela é testemunha disso. Em Rondonópolis, quando nós nos convertemos, quando eu me converti, aliás, porque ela já estava lá, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você não entendeu errado, não. Os cultos na igreja, culto era segunda, terça,
quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Era assim. E todos os nossos compromissos eram para depois do culto. E aí você pergunta, mas pastor, quantos cultos você ia por semana? Você quer mesmo que eu responda? Todos. Nós íamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos. Sem falta. Queria tomar sorvete, sorvete é depois do culto. Tem o aniversário da mãe, depois do culto nós estamos chegando. Tem aniversário do cachorro, depois do culto a gente, se der, vai lá no aniversário do cachorro. Tem qualquer situação, todas as situações nossas eram programadas, sempre foram programadas para pós-culto. Por quê? Porque é um fundamento do Evangelho. E eu digo para você, o que nos sustenta nesses 24 anos, 20, sei lá quantos anos, é isso? Desde 2002, por aí? 24. O que me sustenta, eu particularmente, e eu acredito que a minha esposa também, e essa prática ela veio para os meus filhos. O que nos sustenta foi o tanto de palavra de Deus que eu ouvi na minha vida, o tanto que eu me alimentei. Eu comi demais. Não é à toa que você percebe que hoje não, hoje já tem só um tanquinho. Mas antigamente eu estava desse tamanho. Eu cheguei a pesar uns 30 quilos a mais do meu peso normal. Sabe, de tanto pão que eu comi. Me alimentei muito. E nesses anos todos, desde 2005, daí nós fomos enviados para pregar, para pastorear. E desde então nós temos gastado todo o alimento que nós recebemos. Aí depois nós voltamos. Eu lembro quando eu estava perto de Rondonópolis, assim que nós começamos a pregar o Evangelho, a gente fazia culto segunda, tal pai, tal filho, eu fazia igual o pastor Zé fazia, eu pregava segunda, terça, quarta eu não pregava, eu ia para Rondonópolis ter comunhão com ele no culto, aí pregava quinta, sexta, sábado, domingo. O único dia que eu não fazia um compromisso era na quarta-feira, até que chegou um tempo que não tinha mais como não fazer o compromisso. Então eu ia no culto, a gente ia no culto da tarde, em Rondonópolis, e depois a gente ia para ministrar. 2 vezes por semana num lugar mais distante, e o resto da semana toda e os outros 5 dias na cidade que nós estávamos. Sabe, é um vício. E nós vamos entender um pouco desse fundamento, porque se você entender um pouco mais desse fundamento, você vai poder ajudar os seus irmãos, vai poder ajudar você mesmo e ajudar os seus irmãos. Porque o mundo está muito corrido, e sem uma prática poderosa em Deus, sem viver uma vida espiritual de fato, de entrega, de renúncia, nós vamos entrar na correria do mundo. E olha, esse ano é ano de eleição presidencial, os irmãos da internet estão ouvindo, e outros cargos públicos, outras funções. E tem gente, no nosso meio não tem ninguém, mas tem gente que está botando esperança que isso vai mudar o futuro do país e vai mudar a sua vida, irmão da internet. Eu não quero acabar com as suas esperanças, não, mas não vai mudar. A terra toda, ela tende de sair do lugar que está para um lugar cada vez mais difícil. Um lugar cada vez mais de luta, um lugar cada vez de mais corrupção, um lugar de violência, um lugar um lugar de frieza. As pessoas frias umas com as outras. Você imagina, nós estamos no início de um tempo muito difícil. E quem não tiver firmado no Senhor, nas práticas do Evangelho, no sobrenatural, na comunhão com Deus, vai sofrer. Pode escrever isso aí. Escreve com seu caderninho, que se você não fizer, vai sofrer. Junto com qualquer um. Porque quem é filho de Deus e não se comporta como filho de Deus, ele sofre como qualquer outra criatura de Deus.
Os filhos de Deus, eles só são diferenciados quando eles entendem que eles são filhos. E quando eles entendem que eles são filhos, o comportamento deles é outra coisa. É outra condição. Muda toda a nossa vida. Se entender que Deus está te vendo em todas as coisas que você faz e todas as coisas que você pensa. Lembra quando nós falamos da oferta? Não faz uma oferta para tentar, eu não sei nem se seria essa palavra, enganar a Deus. Não acho que é enganar a Deus. É enganar a si mesmo. Quando alguém vai lá e faz uma oferta de desencargo de consciência para dizer para alguém, o marido faz para dizer para a esposa que está fazendo, a esposa faz para dizer para o marido que está fazendo, o filho faz para dizer para o pai que está fazendo, a filha faz para dizer para a mãe que está fazendo, o irmão faz para dizer para o outro irmão que está fazendo, e o outro faz para dizer para o pastor que está fazendo. E isso tudo é um baita do engano, uma baita de uma mentira. Não é assim que funciona, porque isso não é verdade. Então nós temos que entregar ao Senhor de tal maneira e praticar a palavra dele a ponto de arrancar essas coisas falsas que tem em nós. Porque senão, mas é como se não fizer. Então não adianta conhecer uma prática e você não ter ela. Ajusta a sua vida. Ande, se comporte como filho de Deus. A consciência de filho faz com que a gente, luta contra esse tipo de sentimento indesejado. Porque é ruim. Quando alguém vai ofertar alguma coisa, uma das primeiras coisas que acontece é uma negociação. A sua carne negocia, principalmente a oferta em dinheiro. Vou dar dízimo, vou dar oferta. A sua carne vai negociar com você. É assim como você vai jejuar. A sua carne negocia com você. Você fala assim hoje, amanhã eu vou jejuar. Não fala em voz alta não. Mesmo se você pensar, a sua carne vai negociar com você. Se você falar em voz alta, aí o diabo vem ajudar a sua carne a negociar. Não, mas amanhã é segunda-feira. Você está cansado, você tem trabalhado demais. Até no fim de semana não deu para descansar nesse fim de semana. Sua imunidade. Você precisa se cuidar. Então você tem que comer bem. Então segura, não come, não faz amanhã não. Faz na terça, e terça negocia de novo, e a hora que vê, foi embora. Então vamos falar aqui sobre essa palavra, para nós aprendermos ela, praticarmos e ensinar. E amanhã você ensina isso aqui para alguém, viu? Alguém precisa disso aqui. Eu gravei o vídeo assim, vamos comer a ceia do Senhor, você e seus convidados, não foi assim? Aí talvez às vezes os convidados são os próprios irmãos. Você convidou os irmãos? Não responde não. Você convidou algum irmão? Não, aquela irmã, você pensou assim, eu tenho certeza, igual eu pensei, não, aquele irmão não falta, que a ceia, de jeito nenhum, que não vou nem mandar convite para ele, vou mandar para outro que é mais difícil de ir, quem sabe vai. E nós deixamos os irmãos. Então vamos lá. Versículo 25, Lucas 2, 25. Pastor, você acha ruim que os irmãos não vieram para a ceia? Acho. Claro que eu acho. Você quer que eu fique feliz? O pai de família fez uma festa, chamou todos os seus filhos e filhas para participarem da festa. Mas somente metade dos filhos e das filhas vieram e a outra metade deu desculpa e não veio. Não foi para a festa do pai de família. Você acha que o pai de família, você que é pai, quem é pai aqui entende isso melhor do que qualquer outro, pai, mãe. Se fosse com você, se você fosse esse pai de família, como você se sentiria? É desse jeito. É a mesma coisa com o Senhor Deus. Sabe, tem uma passagem que Jesus fala que no fim dos tempos, Jesus viria e ele separaria os bodes, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Você já viu essa passagem? Alguém já ouviu isso alguma vez na vida? Não, alguma vez na vida, pelo menos essa parte, essa banda aqui ouviu. Então depois, se você ler os evangelhos, você vai achar isso escrito lá. Então ele ia separar os bodes, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E eu fico pensando, qual seria o coração de Deus? Se Deus pudesse colocar todo mundo à direita, você acha que ele colocaria? Eu acho que ele colocaria. Porque o preço que foi pago para a redenção do homem, para a salvação, foi muito alto. Então, se eu,
gostaria de colocar todo mundo. Imagina se Deus, que é amor, não gostaria de colocar todo mundo à direita. Porém, Deus deu liberdade para as pessoas, livre-arbítrio. Então, dentro do livre-arbítrio, Ele pode fazer você ir para a direita ou pode fazer você ir para a esquerda. Não é o próprio livre-arbítrio que faz isso, mas o livre-arbítrio é a liberdade que você tem de decidir. Suas decisões ou te põem à direita ou te põem à esquerda. Com qualquer um de nós. Vamos lá, sem mais delongas. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi para a igreja. Movido pelo Espírito Santo, foi para a igreja. Mas ele não foi movido pelo Espírito Santo de maneira como se ele fosse esse púlpito aqui. Eu sou o Espírito Santo, esse aqui é Simeão, ou você. E aí o Espírito Santo move ele e leva ele lá para a igreja. Vai, mas eu não quero, eu quero dar um passo. Mas vai, você vai, eu vou te levar. Vou te levar, você vai querendo ou não. Você não tem opção. Não foi assim. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O Espírito Santo moveu no espírito dele, no coração dele, e bateu aquela lembrança do templo, e bateu aquela vontade de ir no templo, e ele aceitou. O Espírito Santo nunca vai forçar eu e você a fazer nada. Não pensa que em algum momento ele vai te obrigar a dar o dízimo que você não dá. O dia que Deus quiser, eu vou dar. Não, Deus já quis, já está escrito. Agora é você querer. O dia que Deus quiser, eu vou perdoar a minha mãe porque ela fez isso e isso comigo. Não é o dia que Deus quiser, Ele já quis. Perdoar é uma decisão agora nossa. Amar as pessoas é uma decisão nossa. Jesus disse que nisso todos vão conhecer que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amar uns aos outros, se eu amar, eu vou ser conhecido que eu sou discípulo de Jesus. Mas ele não disse assim que eu vou amar eles através de você. Ele falou, não, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Não é eu amar os outros através de você, não. Embora nós somos capacitados pelo amor de Deus. Mas é uma decisão, quando Jesus disse isso, Ele estava dando a responsabilidade para você e para mim de decidir se vai amar ou se não vai amar. É uma decisão nossa. E essas são as renúncias que nós temos que fazer. Então, movido pelo Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo tocou nele e ele foi ao templo. Ele que foi, ele não foi levado. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme a lei ordenava, Simeão então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, 2 pontos, dá uma pausa aí. Se esse camarada aqui, esse tal de Simeão, você coloca seu nome no lugar, se ele não vai no templo, você acha que ele ia pegar Jesus no colo? Ia passar o dia, porque eles foram lá, eles tinham que apresentar a criança no templo com 8 dias de nascido. Por isso você vê às vezes a gente apresentando as crianças, né? Então, eles tinham que apresentar com 8 dias. E aí, se naqueles 8 dias ele fosse lá, apresentou no templo, foi embora. E Simeão viesse no 9º dia, não ia adiantar, ele não ia ver Jesus. Se ele viesse no 6º dia, no 7º dia, não ia ver Jesus. Ele tinha que vir movido pelo Espírito Santo, ele tinha que vir com fé no coração para ele chegar lá e ver Jesus. Então é a mesma coisa quando você sai da sua casa para congregar. Você já é movido pelo Espírito Santo. Aí você aceita o convite de congregar e você tem que vir com a expectativa de tocar em Jesus, de pegar Jesus e de levar mais um tanto de Jesus para casa. Você tem que vir com essa fé no seu coração, determinado no seu coração.
Sabe, amados, o Espírito Santo podia ter movido Simeão para qualquer lugar que não fosse o templo. Podia ter movido Simeão para dentro do quarto dele. Podia ter movido Simeão para o alto de um monte sozinho. Ele podia ter movido Simeão para dentro de uma caverna escondido, só ele e Deus. Mas ele moveu Simeão para que ele fosse no templo. E alguém na internet acha que encontra Deus sozinho. E fica só sozinho. Tem gente que nem congrega. Em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Não congrega porque ouviu o evangelho de uma forma em algum momento e agora ficou autossuficiente. É eu e Deus e mais ninguém. E não é assim que funciona. Você tem que congregar, irmão da internet. Tem que congregar. Eu disse que era um fundamento simples, mas que não é fácil. É fácil congregar, não é fácil congregar. É fácil quando se apaixona. Quando se apaixona, eu vou lá, eu vou tocar em Jesus. Eu já sei que eu vou sair com algo novo. Você não olha para o pastorando, você vem com fé. Você sai aqui com uma palavra, sabe, satisfaz o seu coraçãozinho e você sai com a palavra de Deus no seu coração de outro nível. Agora tem gente que congrega às vezes esperando o encontro social com os irmãos. Entre nós não tem isso, mas eu já vi jovens irem para a igreja, especialmente jovens, não sei porquê. Eles vão lá para se encontrar uns com os outros. Alguns, não são todos não, tem uns que têm temor de Deus. Outros não, outros vai para tentar achar uma namorada na igreja. Ô jovem, você está ouvindo aí na internet, eu sei, né? Vai para a igreja tentando achar uma namorada santa, pelo menos. Você vai estragar a santidade dela? Não, não vai. Eu oro que o... Bom, deixa para lá, não vou orar nada não. Sei que se acerta com o Senhor. Mas é uma renúncia. Nós não temos que vir porque nós vamos encontrar os irmãos. Vou encontrar o irmão Luca lá. Encontrar o irmão Alain, encontrar o irmão Cristiano. Poxa, estou com saudade deles. Eu aposto que você não teve saudade de ninguém aqui. Teve? Teve? Não, né? Que pena, podia ter tido saudade pelo menos de mim. Isso é bom, a gente vir para ver as pessoas, ver os irmãos, é muito bom, mas não é o principal. A gente vem para que a gente possa tocar Jesus. Receber mais uma palavra no nosso coração e sair alimentado e capacitado para uma semana diferente. E mais do que uma semana, uma vida de consagração, uma vida entregue ao Senhor todos os dias. Então Simeão, verso 28, tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou. Simeão abençoou os pais, viu? O pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que se diziam dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Por que eu estou falando para você que Simeão os abençoou? Porque ele não tinha como abençoar Jesus. Ninguém tinha como abençoar Jesus. Ele era o maior, e a Bíblia diz que é o maior que abençoa o menor. Então Simeão era o menor, ele não tinha como abençoar Jesus. Ele não tinha nada para dar para Jesus. É Jesus que tinha que dar para ele, mesmo sendo uma criancinha. Porque ele era Jesus, ele é a palavra de Deus, ele era o verbo vivo. No nosso meio, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse era Jesus. Então ele abençoou os pais, mas não abençoou o menino. Porque o maior é que abençoa o menor. Ele disse a Maria, mãe do menino, essa criança, isso aqui é o que ele profetizou de Jesus. Essa criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. Até hoje isso acontece, viu? Quanto mais próximo de Jesus, mais é revelado os pensamentos do seu coração. Mas nós temos que mudar.
e uma espada atravessará a sua própria alma. Verso 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, esse homem chamado Simeão aqui, ele significa lei, tá? Para você entender. E essa mulher, Ana quer dizer graça, significa graça. Então estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. A lei viu Jesus, viu a salvação e foi embora, porque agora estava entrando a graça. Essa era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do seu quarto, do monte e dos seus lugares sozinho, e não queria saber do povo, não queria saber de nada. De templo, então, Deus me livre de igreja. Ela não se afastava do templo. 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus. Como? Que ela servia a Deus com jejuns e orações de vez em quando. Eu quero chamar a sua atenção para essa viúva aqui, de quase 84 anos, A Ana aqui significa uma igreja madura. A igreja madura, ela não se afasta do templo. Ela serve a Deus com jejuns e orações. E não é de vez em quando, é de noite e de dia. Ou seja, a igreja madura, que é a igreja, eu estou falando de você e de mim, nós, pessoas, como igreja, a igreja que é madura de fato, ela serve ao Senhor de dia e de noite, coração, jejum, não se afasta do templo, é alguém dedicado 100% à obra do Senhor e às coisas do Senhor. É dedicado 100% ao Senhor. E aí, pastor, então não tem que trabalhar, eu tenho que morar aqui dentro da igreja? Não, se você morar aqui dentro da igreja, significa que você não aprendeu nada. Não é isso. Aqui é o lugar de nós encontrarmos, comermos mais, alimentarmos mais, receber direções específicas, suportar uns aos outros em amor, porque aqui você tem que lidar um com o outro, e lá na sua casa é por isso que muitos não gostam de congregar, gostam de assistir pela internet. Não é porque não tem igreja para congregar, é porque na igreja ele tem que lidar com os irmãos. Você já pensou? Eu fico pensando aqui, ó. Vou pegar aqui o irmão Alain e a irmã Cida de exemplo. Vou pegar o irmão João e a irmã Rafa de exemplo. O irmão Luke e a irmã Eliane de exemplo. Eu vou pegar só esses aqui. Esses aqui são família. São família. Então, eles não têm opção, eles têm que conviver. Tem que conviver. E quando eles vão conviver, e eles convivem muito, um vê o defeito do outro na cara dura. Um manifesta fraqueza na cara do outro, assim, ó, fácil. E o maior desafio para eles, então, é eles estarem aqui congregados, reunidos, servindo juntos, amando uns aos outros e levar esse amor para a extensão lá da casa deles, porque eles têm que se ver praticamente todo dia, quase toda hora, alguns o dia inteiro se vendo. Se algum deles valorizar o defeito do outro, não vai conseguir conviver. E o maior desafio aí de ser cristão é justamente nesse lugar. Então eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que a igreja é como a família. Nós aqui somos como família. Quando você vem aqui, você vai ver os defeitos. Se você decidir servir, entrar junto, estar junto, você vai ver os defeitos. Mas o seu maior amor é em ver os nossos defeitos e conviver conosco da mesma forma, nos amando e suportando igual nós suportamos você. Igual nós passamos por cima dos seus defeitos. Ou você acha que você não tem defeito? Tem gente que acha que não tem. Sabe qual é os que acham que não tem defeito? Aqueles que vivem achando defeito nos outros. Todo aquele que fica achando defeito nos outros o tempo todo, caçador de defeitos. Não, mas vamos deixar de ser caçador de defeitos, vamos ser caçador de qualidades. Caçador de qualidades. Você vem na igreja como um caçador, uma caçadora implacável de qualidade. Você vai achar qualidade. Se você tiver muita dificuldade, você vem aqui, nós vamos orar para você receber um óculos fundo de garrafa espiritual.
para ver se você consegue enxergar um pouquinho de qualidade em alguém. E o maior espelho para você enxergar qualidade em alguém é se você não se sentir justificado nas suas próprias qualidades. Porque se você se sentir justificado nas suas próprias qualidades, você vai ser um amante de si mesmo e adorar você mesmo, porque você vai ser melhor do que todos. Palavra profunda, tá bom, Senhor, vamos maneirar. Senão eu vou entrar mais fundo disso aqui. Vamos terminar aqui, para a gente ir embora comer a ceia. Verso 38. Ela, Ana, chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Quando a graça chega na sua vida, você vai falar a respeito do menino. Você vai falar a respeito de Jesus. Se você quer um grande indicativo, se você está verdadeiramente avivado, é o tanto que você tem apetite para falar de Jesus. Mesmo se você não falar, se você não tiver talvez uma oportunidade de falar com alguém, porque você pode cavar uma oportunidade. Tem alguns que são mais ousados para fazer isso, outros menos. Mas a consciência de que você está lá caminhando na rua e onde você está passando, é Jesus que está passando, e você está se importando, que eu estou passando aqui naquela padaria ali, ó, todo mundo está sentado lá, está sentindo a presença de Deus. Eu estou passando aqui agora, aquele mendigo lá do outro lado, o Senhor é poderoso para libertar, só que eu estou passando aqui, porque não sou eu que estou passando, é o Senhor que está passando. A sua mente, a mentalidade de um avivado, ele está o tempo inteiro ou para falar falando, ou para falar sendo. Quando você convive muito em família, como nós dissemos agora dando de exemplo, o seu falar vale pouco demais. E a mesma coisa de Jesus. O falar aqui, eu estou querendo ser claro com você que o falar é falar com a boca, e o falar sendo, ele fala mais alto do que o falar com a boca. Porque o seu testemunho, o seu exemplo fala mais do que qualquer palavra que você possa falar, especialmente nas pessoas que convivem mais com você. Então não pensa que você é melhor do que as pessoas que convivem com você. Salmo 133, para acabar. O dia que você pensar que você é melhor do que alguém que convive com você e que é tão difícil conviver com essa pessoa, é tão difícil. Por isso tem tantos divórcios, irmão João, sabia? Tem muito divórcio por isso. Alguém fala assim, é difícil demais conviver com essa mulher. Ele não sabe que o difícil é aquela mulher conviver com ele. E tem mulher que fala assim, é difícil demais conviver com esse cabeção. E ela não sabe que é difícil demais para ele conviver com ela, porque ela nunca erra. Então a causa de divórcio é muito grande, quando não tem humildade para mudança. Deixa eu dar um parênteses nesse aqui. Dá a razão. Entrega para o Senhor. Olha, quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, não é à toa não, hein? Eu vou dizer, eu já levei cada puxão de orelha do meu Senhor por causa da minha esposa. Se ela tentar me dar o puxão de orelha, eu fico bravo. Ela sabe disso. Mas para mim é um confronto. Na hora. Mas quando ela não me chama atenção e ela fala com o meu Senhor a meu respeito e ele vem e me chama atenção, eu murcho. Eu mudo na hora. Como eu vou encarar Deus? Enfrentar Ele no quê? Num ringue de UFC? No quê? Que eu, em sabedoria, vou lutar com Deus e ser mais sábio que Ele, mais justo que Ele, mais entendido que Ele? Vou dar minhas explicações para Deus? Que explicação que eu vou dar para o Deus que sabe todas as coisas, que não tem sabedoria? Ele é sabedoria. Que eu vou falar para Ele? Então Ele fala e eu encaixo no lugar certinho, baixo a cabecinha, baixo a crista, sabe? De galo, baixo e vamos lá, vamos perdoar, vamos bola para frente.
E quando isso acontece, vou te falar aqui, mulheres, para encerrar essa parte, eu preciso parar com essa parte logo. Mulheres, é o seguinte, quando isso acontece, o cabeção do seu marido fica cada dia mais apaixonado por você. Eu sou hoje muito mais apaixonado pela minha esposa do que eu fui quando eu conheci ela. Quanto mais, por quê? Porque aí a gente não luta. A maior causa dos divórcios, do desgaste conjugal é essa luta. Para de competição, para de luta. Não é guerra, não é cabo de guerra, um puxando para um lado, outro para o outro, não. Essa é a chave para as mulheres. Eu vou falar para as mulheres porque os homens eu vou falar, é cabeça dura. A maior parte dos homens, cabeça dura. Você não muda a cabeça de homem fácil, não. Você pode ver que para cada um homem que congrega, tem 10 mulheres que congrega. Para cada um homem que aceita Jesus, tem no mínimo 10 mulheres que aceitam Jesus. Por que será? Então o homem, você quer resolver com o seu homem, com o seu marido, irmã da internet, ora por ele, fala com Deus, Senhor, o Senhor é o cabeça dele. E você pode ter certeza que vai mudar. E se ele tiver que passar um deserto para mudar, ele vai passar o deserto. Ele vai passar. E aí lá no deserto, você continua orando por ele e você vai ver que é Deus que está tratando. Não tenta ajudar ele a sair do deserto, não. Deixa ele passar lá, porque ele tem que sair de lá humilde. Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Mais uma vez aqui, chamar a sua atenção para congregar aqui. Isso aqui, a barba é sinal de maturidade. A Ana tinha quase 84 anos, não se afastava do templo. Maturidade. Aqui também significa maturidade. Verso 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Quando você vier que o pastor Anderson está ministrando, pode esperar que às vezes vai ser um pouquinho mais longo do que você está pensando. Então você usa mais fé, tá? Porque eu quero estar em um momento aqui, em 1 hora aqui na frente, ou seja lá quantos minutos for, 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, atendendo às suas necessidades. Eu não estou aqui para atender as minhas necessidades, você pode ter certeza disso. Eu estou aqui para atender. A minha oração é que o Senhor possa atender a necessidade de cada um, para que cada um seja alimentado. Por isso, às vezes, no meio de um assunto, como esse aqui de congregar, que nós começamos em congregar e concluímos em congregar, no meio dele todinho tem um monte de exemplo e um monte de coisa, porque esse monte de exemplo, talvez você pense assim que o pastor está só dando exemplos. Não estou dando exemplos, eu estou falando de você. E alguns muito específicos. Então não pensa assim que aqui é uma ministração, ele foi lá e falou um monte de coisa. Não, aqui foi uma fatia para cada um, dentro do que você precisava e dentro do que eu precisava. Cada um de nós comeu uma fatia dessa pizza. Então não pensa que aqui é o culto, fui no culto de domingo. Não, tem isso aqui não. O culto de domingo aqui é Deus suprindo a necessidade de cada um de nós, por isso às vezes os parênteses são assim grandes, são assuntos diferentes no meio de uma ministração, porque eu vou ser igual um para-raio aqui. Eu estou aqui igual um para-raio, pegar todos os raios que estão caindo na sua vida e ele vir bater em mim aqui, para que o Senhor possa responder o que você precisa para parar de cair esse tanto de raio na sua cabeça.